Olá, graça e paz em nome de Jesus. Venho compartilhar um pouco da palavra no seu coração. Meus amados, a Bíblia diz que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram apresentar-se ao Senhor e veio também Satanás entre eles. E os anjos, o próprio os anjos do Senhor, e o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás: "De rodear a terra e passear por ela." Amados amigos, a palavra do Senhor diz em Jó capítulo 2, versículo 3, que perguntou o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa." Amém? Meus amados amigos, a palavra do nosso Criador é o próprio Deus falando para com Satanás. Irmãos, Jó, para que vocês possam entender essa mensagem, significa homem voltado para Deus, perseguido. Percebemos aqui nesse versículo, meus irmãos, que Jó se manteve íntegro, temente a Deus, apesar das investidas que Satanás tinha feito contra Jó. Amados amigos, Satanás, o inimigo das nossas almas, atacou os seus bens, a sua casa, os seus filhos, e estava prestes a atacar a sua carne. Mas Jó, meus queridos, se manteve íntegro. Meus irmãos, seria a segunda vez que o acusador se apresentava para Deus. Irmãos, mas irmão Jackson, Deus permite que os seus servos sofram ao ponto de Deus dizer a Satanás: "Você tenta arruiná-lo", ou seja, sem motivo, sem causa. Meus irmãos, coloque no coração o que eu vou dizer. Deus nos criou, Deus te criou para glorificá-lo, amém? Para você ter saúde, tanto física como espiritual. Meus amados amigos, mas infelizmente, pela desobediência, e o não viver de acordo com as leis divinas, primeiro, o ser humano ele torna-se presa fácil do diabo. E meus queridos, segundo, o inimigo se aproveita das portas abertas, das oportunidades, das brechas, do medo do homem, ou seja, e o inimigo entra em sua vida para destruí-lo. A palavra de Deus diz que o inimigo só vem matar, roubar e destruir. Meus irmãos, mas se formos fiéis, temente a Deus, assim como Jó, pode vir as dificuldades, pode vir as provações, pode vir a dor, as tragédias. Meus queridos, levante-se em nome de Jesus com o escudo da fé, como Jó, diante dos ataques do acusador. Jó, ele confiou em Deus. Jó, ele não duvidou da palavra de Deus. Meus irmãos, eu faço um convite a vocês, aonde quer que vocês estejam, não duvide, confie em Deus de todo o seu coração. No versículo 6, meus queridos, depois vocês meditam lá, para não ficar nas minhas palavras, o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele." E no versículo 7, meus queridos, o acusador Satanás aflige Jó com feridas da sola dos pés ao alto da cabeça. Meus irmãos, a Bíblia diz que no versículo 8 que Jó, ele apanhou um caco de louça e se raspava entre as cinzas, ou seja, meus queridos, raspava os tumores malignos. A Bíblia diz isso. Meus irmãos, coloque no coração o que eu vou dizer à luz da palavra. Não existe nada que Satanás possa fazer para riscar o nosso nome do livro da vida. Oh, glória! Amém? Meus queridos, isso que eu acabei de falar é bíblico. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Faço questão que vocês confiram lá depois. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Está vendo aí, meus queridos? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Meus amados, Satanás, ele não tem poder de lançar nossa alma no inferno. Coloque isso na tábua do seu coração, amém? Deus, meus queridos, por meio do livre-arbítrio, ou seja, nos deu a cada um de nós, deu a você o poder de decidir, ou seja, o seu destino, ou seja, o nosso destino. Podemos escolher, meus queridos, a vida ou a morte, o paraíso ou o inferno. A escolha só é sua. Meus irmãos,
o objetivo do inimigo, de Satanás, é nos fazer questionar o amor de Deus para conosco, até perdermos a fé no Senhor. Amados, e nas suas promessas, o diabo quer controlar o que? A nossa vontade, até que usemos, meus irmãos, para dar o que? As costas para Deus. Não faça, não queira isso. Fique alerta, vigie, ore sem cessar, ou seja, meus queridos, para pecar contra Deus, meus queridos, mas podemos escolher assim como Jó escolheu, ser temente a Deus, íntegro, irrepreensível, evitar o mal e se manter íntegro diante de Deus. Assim façamos nós, vamos nos manter íntegro diante de Deus. Podemos escolher, meus queridos, a escolha só é nossa, a decisão é nossa, a vitória ou a derrota, a vida ou a morte, o paraíso ou o inferno. A escolha só é sua. Coloque isso na tábua do seu coração. Amados amigos, o acusador, você pode ter certeza, ele ataca por meio de circunstância esta, meus queridos, estressante. Ele começa a bombardear a sua mente com medo, preocupações, dúvidas, implantar dúvidas na sua mente. Satanás, meus queridos, enche tanta mente com pensamentos negativos que ficamos imobilizados, incapazes, meus queridos, de liberar a nossa fé. Meus amados amigos, em nome de Jesus, o que é fé, né? Como lá em Hebreus 11, primeiro diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Meus queridos, o inimigo, ele só quer encher a mente e impedir de receber de Deus, ou seja, o que precisamos. É isso que o inimigo faz até o dia de hoje. Essa é a estratégia, meus queridos, do inimigo: encher a nossa mente com medo, com preocupações, com dúvidas, usar pessoas também para nos prejudicar. Amados amigos, somos derrotados apenas quando deixamos de lutar. Eu faço um convite a vocês: se você olhar, meus queridos, para Deus, você vai resistir e terá vitória. Amém? Meus amados amigos, Tiago capítulo 7, versículo 8, nos dá um norte, nos dá um caminho. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. No versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Amém? Irmãos, não olhem para o tamanho de sua necessidade, de sua dificuldade, não olhe para os sofrimentos. Lembre-se, meus queridos, Jó sofreu 3 provações. Primeiro, o sofrimento no seu corpo, ou seja, o diabo toca em seus ossos e na sua carne. Segunda provação, meus queridos, o fracasso espiritual de sua esposa. No versículo 9 e 10, para não ficar em minhas palavras, a esposa de Jó, ela disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. Olha aí, meus queridos. Mas Jó, meus queridos, a Bíblia diz que se manteve o que? Firme, ou seja, chamando ela de doida, de louca. E Jó disse: aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Olha aí, meus queridos, Jó se manteve íntegro, reto, temente a Deus. A Bíblia diz, meus queridos, que tudo isso Jó não pecou, ou seja, com seus lábios. Assim façamos nós, meus queridos, nos dias de hoje. A terceira provação do sofrimento, meus queridos, foi os amigos de Jó, né? Que vêm para consolá-lo e acabam o quê? Acusando, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O que podemos, meus queridos, extrair de tudo isso que você ouviu aqui neste momento, em nome de Jesus? Primeiro, meus queridos, tudo isso aqui temos que tirar uma lição do sofrimento de Jó nos dias de hoje. Primeiro, meus queridos, os amigos de Jó vêm para acusá-lo e acabam o acusando. Meus queridos, um conselho bíblico em nome de Jesus: se um conselho não for bíblico, coloque isso no seu coração, não devemos abrir a boca. Amém? Segundo, meus queridos, o diabo é o autor das enfermidades, assim como chamado, né? Para que vocês venham ouvir essa mensagem, eu coloquei lá bem frisado: o inimigo é o autor das enfermidades. Ele, meus queridos, trabalha para destruir a sua vida, ou seja, trazendo desgraças, trazendo sofrimento. E está, meus queridos, você pode ter certeza, aonde tem desgraça, aonde tem sofrimento, está a mão do maligno que vem matar, roubar e destruir. O terceiro, meus queridos, provação de Jó, em nome de Jesus, temos que estar ciente
que devemos orar sem cessar, temos que ser temente a Deus, temos que ser íntegros, temos que evitar o mal, temos que se desviar do mal sempre, meus queridos. Como Jackson, orando, jejuando, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 é bem claro, orai sem cessar. Meus queridos, Jó tinha confiança em Deus, assim façamos nós. Deus conhece o seu caminho. Amém? Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Amados amigos, aquele que está em Cristo, o diabo não pode te tocar. Quem é de Deus, o maligno não toca. Amém? Minha oração para que vocês venham tomar posse de tudo que foi dito aqui. Se você estiver, meus queridos, passando por alguma provações, alguma dificuldade em qualquer área de sua vida, o mesmo Deus que te colocou vai te tirar. Creia, confie, tenha fé em nome de Jesus. Essa é a pequena oração da parte do Senhor para o seu coração em nome de Jesus. Tome posse de tudo que aqui saiu. Tome posse dessa oração que aqui foi feita sem você perceber. Como sempre digo nas mensagens, a minha oração para que vocês venham tomar posse de tudo que foi dito aqui mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.